De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Aqui. Agora, voltando ainda sobre essa questão da própria queima, né, dentro do funcionamento ali do motor, quando se observa, por exemplo, num posto de gasolina, eu chego lá, aí deve ter ali aquela condição do preço, aquele percentual do preço do etanol para o da gasolina, aquilo ali, como e de que forma ajuda o motorista, o condutor, para saber se é melhor colocar, se é mais rentável para ele colocar o etanol ou a gasolina. Explica para a gente esse detalhe, por gentileza. Bom, o valor que a gente encontra nos postos de combustível consiste em, se o álcool está até 70% do valor da gasolina, compensa abastecer com o álcool. Porém, essa condição ela nem sempre é verdade, porque esse valor é uma média estatística devido ao consumo do álcool ser 30% maior que o da gasolina. Logo, é interessante, o ideal é que cada condutor, cada dono de veículo faça a média, tanto no etanol quanto na gasolina do próprio carro. Por quê? Independente desse custo de 70%, pode existir uma faixa melhor em que o condutor acabe por escolher, mesmo estando acima do valor de 70%, o álcool, ao contrário da gasolina. Aí é onde que entra o tipo de condutor também, né? Sim, porque às vezes a pessoa, ela na forma de conduzir o carro, acelera mais, ela quer dar mais o torque ali no carro. Sim. E aí pode ser que o etanol não seja, então, ainda que dentro dessa faixa dos 70%, não seja tão rentável, né? Sim. Aí se a pessoa talvez queira uma autonomia maior, né? O uso da gasolina seja o ideal. Entretanto, o desenvolvimento, a potência dos veículos com álcool, ela tende a ser maior. Então, se ela quer um pouco mais de desempenho, talvez o ideal seja abastecer com álcool. Então, é uma questão bem particular mesmo. E por isso que precisa, até para que você de casa saiba como tirar o melhor aí do seu automóvel e até mesmo tirar o melhor do automóvel, mas também economizando, sim, né, com Paulo? certeza. É importante que você seja bem instruído, você procure saber e para no dia a dia ali saber como defender o bolso. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre os tipos mais comuns aí de combustível. E aqui o Paulo trouxe essas características aqui dos combustíveis. Paulo, vamos falar para a gente e, claro, começar aqui pela gasolina. Sim, a gasolina, né? Talvez o combustível mais comum, mais amplamente utilizado. Muito se pergunta sobre a diferença entre a gasolina comum, aditivada e a premium. Okay? A gasolina comum é a gasolina, de uma forma geral, o nome já fala, mas é a mais barata que a gente encontra nos postos de combustíveis. Essa gasolina é uma gasolina que ela tem uma baixa resistência, né, àquela compressão que é realizada pelo motor. A gente tem uma variação dela que é a gasolina aditivada, que é basicamente a gasolina comum com aditivos detergentes e dispersantes, que vão auxiliar na limpeza do motor, bem como na dispersão dessa possível sujeira acumulada. Alguém, então, habituado a abastecer com a gasolina comum, ele entendendo aqui, te ouvindo falar que ele tem esses aditivos de detergentes e dispersantes, ele pensa assim, olha, eu vou passar a usar aditivada. Sim. Pode ser feito e voltar ou é bom manter um padrão, até considerando já a Premium e qual que é a diferença da Premium para as outras duas? Bom, aí respondendo a sua pergunta, por ter esses aditivos detergentes, ao passar muito tempo utilizando a comum, ao trocar para a aditivada, pode ser que os depósitos acumulados, a sujeira, venha a sujar filtros, os bicos lá da injeção, injetores, o que pode render uma posterior manutenção. Esses aditivos, eles são estabelecidos, eles são inseridos de maneira controlada, de maneira a fazer essa limpeza aos poucos, gradativamente, justamente para evitar esse efeito. Exatamente. A gasolina premium, né, é a gasolina tipo A,
ela é uma gasolina que tem aquela resistência à compressão mais elevada, ok? Ou seja, ela é ideal para veículos esportivos, de alta performance, até pelo valor, de custo e etc. Agora, por exemplo, para quem abastece com a comum, é interessante, pelo menos de vez em quando, você vai lá e dá uma enchida no tanque com aditivada para gerar essa limpeza, ou aí já não vai fazer tanto sentido nesse objetivo? Sim, aconselha-se a pelo menos a cada 3 tanques de comum utilizar um tanque completo de aditivada. Porém, o custo aqui para encher o tanque, ele não vai chegar a 5%, a 10% do valor total que você utilizou para abastecer com gasolina comum. Então, assim, os benefícios da gasolina aditivada, em comparação com o custo a mais que você vai ter utilizando, assim, não, digamos que tudo se dilui, esse custo a mais com os benefícios que você vai ter. Então, vale a pena nesse caso. Sim. Vamos falar, então, Paulo, sobre então, o etanol, essas características e o que mostra, né, para ele ser assim vantajoso, talvez aí. Bom, o etanol, ele é um combustível biodegradável, ele é oriundo da cana-de-açúcar e ele vai trabalhar com motores com taxa de compressão um pouco mais elevada, né? Entre 10,5 a 13 para 1, sendo então bastante aconselhável a utilização em motores flex, devido à taxa de compressão desse motor ser um pouco mais elevada. Existe, por exemplo, hoje existe muitos carros ainda com motor só a gasolina, mas não tem hoje mais também só no etanol, ou no álcool, como a gente chama, né? Sim, atualmente nós não temos a produção de motores só a etanol, né? A gente tem motores só a gasolina, principalmente vindos de fora, né? E aqui no Brasil a tecnologia flex. Ela foi bastante difundida. Agora está aqui, abastecer só com ele danifica o motor flex? Mito. O motor flex, ele é feito para poder trabalhar com qualquer um dos dois combustíveis. Sozinhos ou em conjunto? Independente da proporção utilizada. Dentro por exemplo, da funcionalidade do próprio motor, Paulo, é interessante, por exemplo, você fazer uma média, olha, eu coloco 70% de etanol e 30% de gasolina, essas coisas assim, ou isso também é mito, vai da sua forma de abastecer? Vai de acordo com aquelas questões que a gente estava falando agora mesmo sobre o custo-benefício de cada combustível. O interessante é, ao trocar por completo de um combustível para o outro, seja do álcool para a gasolina ou da gasolina para o álcool, manter o motor em funcionamento por pelo menos uns 30 minutos, né? Rodar pelo menos uns 15 quilômetros, ou seja, abastecer ao sair de casa e não ao voltar. Por quê? Todo o sistema de injeção do veículo precisa fazer o reconhecimento daquele novo combustível, porque o mapa de injeção muda, ele se altera para cada tipo de combustível. Então, o único indicativo é só esse mesmo, o único conselho seria esse. Então, vai abastecer, então já vai na hora que você estiver indo rodar, né? Sim, exatamente. Agora nós vamos falar aqui do gás natural aí, GNV. Comenta pra gente, por favor, Paulo, sobre o GNV, ele pode ou não ser derivado dele para gás lá também. O GNV... colocar gás de cozinha, o cara, para economizar? Não pode. Não deu problema. Gás de cozinha é proibido por lei. O GNV, ele pode ou não ser derivado de petróleo, né? Ele possui uma queima mais limpa, devido ao tamanho de suas moléculas serem um pouco menores. Os carros hoje, eles saem de fábrica etanol, gasolina, mas não vem já de fábrica com o GNV. A gente até teve alguns modelos um pouco mais antigos, né, que algumas montadoras acabaram por adaptar esse veículo já na fábrica para utilização do gás natural veicular, né? Mas, de uma forma geral, essa instalação, essa adaptação, ela tem que ser feita externo à fábrica, à montadora, né, em locais autorizados, né, pelo Inmetro, exatamente. Você foi no lugar autorizado, né? Com incentivo da gás mesmo. Com incentivo da gás. Aí, ó, deu muito boa. Agora, vamos passar aqui também para o óleo diesel, que foi aí
vedete desses últimos dias no noticiário aí, conta pra gente sobre o óleo diesel, que normalmente aí é o que abastece as caminhonetes, as vans, os caminhões, né? Isso. O óleo diesel ele já é um combustível bastante específico porque o motor dele, em alguns aspectos, se diferem dos anteriores citados, né? Então, ele vai ser utilizado principalmente em veículos de transporte de cargas e transporte coletivo de passageiros, além de, como você mesmo citou, algumas picapes com carga útil acima de 1 tonelada, utilitários 4x4 ou que tem a primeira marcha bem reduzida, né? A gente trouxe aqui um exemplo, né, do óleo diesel do modelo S10, tipo S10. O que significa esse S10? Concentração de enxofre que esse combustível tem. S10, 10 partes por milhão, ou seja, a cada 1 milhão de moléculas desse combustível, 10 dessas são de enxofre. Esse combustível ele veio substituir o S500, seguindo a mesma analogia, que por sua vez substituiu o S1800. E isso também, pela funcionalidade do motor e também questões ambientais. Sim, também, principalmente, né? Que eu acho que questões ambientais. É bom falar sobre isso, né? Sim, principalmente questões ambientais. E agora aqui, ó. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.